O que fazer quando houver excesso de quinhão? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista na fiscalização do ITCMD e hoje vamos conversar sobre o excesso de quinhão e suas consequências práticas, tá? Na verdade, vamos até conversar sobre o porquê muitas vezes é até bom que a gente esteja diante de um excesso de quinhão, tá? Muitas vezes o colega advogado, a colega advogada quer fugir desse excesso de quinhão, só que vocês podem estar colocando um probleminha para os herdeiros ali logo na frente, tá? Então, o que acontece? Primeira coisa que eu queria trazer para vocês, e de forma muito rápida, se você tiver aí no seu computador, você pode abrir também, o artigo 648 do CPC, ele fala o seguinte: na partilha serão observadas as seguintes regras. 1. A máxima igualdade possível quanto ao valor, natureza e qualidade dos bens. Legal. 2. A prevenção de litígios futuros, isso aqui é importante. 3. A máxima comodidade dos herdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso. E eu queria trazer uma especial atenção nesses últimos dois incisos, a prevenção de litígios futuros e a máxima comodidade dos co-herdeiros, cônjuge ou companheiro, se for o caso. Muitas vezes, o que acontece? Vocês estão diante de um inventário e que tem bens, tem alguns bens aí, certo, a serem divididos. E vamos falar de 2 ou 3 bens imóveis. Esses bens vão ser utilizados simultaneamente pelos herdeiros? Vão? Provavelmente não, né? Em regra, não. Então, quando você deixa, preste bem atenção nisso, quando você faz um inventário rigorosamente, com igualdades matemáticas rigorosas, cada bem, são 3 irmãos, cada bem eu vou dividir por 3. O que está acontecendo? Você está deixando esses bens em copropriedade e um dia, muito provavelmente, essa copropriedade vai se tornar um problema, tá? Então, esse é o primeiro raciocínio que eu quero deixar para você aí já, né, como consequência prática. Muitas vezes, nossa, eu vou fugir disso aqui. Será o caso mesmo? Será que você não vai estar fugindo de repente realizar, e vamos chegar lá, realizar uma declaração de doação, alguma coisa nesse sentido agora, e está plantando um problema futuro ali para os herdeiros, certo? Porque esses 3 irmãos se dão bem, legal. E quando um deles falecer, vem os primos, vem a esposa. Como é que vai ficar esse relacionamento familiar? Então pense, no inventário a gente tem que pensar, eu sempre uso o termo, de forma ampla. Não basta a gente só olhar a literalidade, a gente tem que pensar de forma ampla, pensar nas relações das pessoas, pensar nas consequências, né, desse desenho que a gente vai dar ao patrimônio dessas pessoas. Tá? Essa é a primeira situação. Quando ocorrerá o excesso de quinhão? Isso aqui é muito importante. Tá? Quando ocorrerá o excesso de quinhão? Simples. Você vai pegar, vai olhar a partilha a partir de uma situação hipotética em que não vai haver qualquer tipo de ajuste entre os herdeiros. Cada um vai ficar com a sua parte. Se cada um ficar com a sua parte, quanto vai ser para cada um? Ah, são 3 irmãos, se cada um ficar com a sua parte, vai ficar 100 mil reais para cada um. Legal. 300 mil, 3 irmãos, dividiu por 3, legal. Igualdade no detalhe. A partir dessa configuração, que você tem esses quinhões hipotéticos, vamos falar assim, iguais matematicamente, você vai partir para o que se pretende desses herdeiros. O que eles querem? Eles não querem uma igualdade matemática. O fulano vai ficar com isso, o fulano vai ficar com aquilo. Onde é que a gente chega? A partir daí, comparando com esse parâmetro inicial de igualdade matemática, você vai ver o que foi doado, o que foi dado por um e recebido pelo outro. Dá um exemplo bobo para vocês, porque a gente está aqui num vídeo que promete ser curto, é sempre assim a nossa proposta. 2 irmãos, 400 mil de herança, 200 mil para cada um, não é? Só que um fica com 200, outro fica com... Só que um fica, desculpe, com 300, outro fica com 100. Qual era o meu parâmetro inicial? Não era 200? Então, quando eu comparo o quinhão de um e de outro com esse parâmetro inicial, qual a diferença que eu tenho? Esse é o valor da doação que está sendo recebida por um e que está sendo realizada pelo outro. Quando você tem mais irmãos, mais herdeiros, vamos dizer assim, para ser tecnicamente mais correto, você vai ter uma complexidade maior e uma quantidade maior de fatos geradores. Mas o princípio é esse aqui, tá? É o princípio da diferença desses quinhões, certo? Ainda vamos falar da isenção, vamos falar do eventual excesso, excesso de quinhão sobre meação. Vamos falar sobre isso, mas se eu estou te ajudando até aqui,
aperta aqui no joinha, ajuda bastante a gente, deixa o like aqui e aperta no botão vermelho para receber, para se inscrever no nosso canal e receber outros vídeos sobre essa temática, tá? Isenção. Tá, Jonathan, já entendi, mas eu quero saber da isenção. Eu estou atrás de isenção. A isenção, por que eu estou deixando ela exatamente nesse momento? Porque ela depende do que eu te expliquei no começo, certo? Quando houver isenção no seu estado para isso, você vai ter que ver o seguinte: qual é a doação que está acontecendo aqui? De qual valor é essa doação? De qual valor é essa doação? Certo? A partir daí, você pode olhar para a lei do seu estado, vai lá na parte de isenções, bota aí lei TCMD e bota a sigla do seu estado. Abre a lei, vai na parte de isenções e vê o que tem escrito lá. Geralmente, essas isenções são divididas em dois grupos. As isenções referentes ao fato gerador causa-mortes e as isenções referentes ao fato gerador doação. Vai lá, doação, e vê o que está escrito lá. Vê se tem isenção sobre doação e vê qual o valor. Geralmente, o valor de isenção sobre doação é um valor relacionado a algum indexador estadual. O FENG em São Paulo, o FII o FII é no Rio de Janeiro, acho que é no Rio de Janeiro, enfim. Em São Paulo, o FESP. Então você vai ter que pegar, então X, no caso de São Paulo, né, 2.500 o FESP para doação. Então vou pegar 2.500 o FESP, 2.500, multiplicar pela o FESP do ano em que essa doação está acontecendo. Né? Nesse caso, em regra, vai ser o momento atual, o momento em que você está realizando o procedimento. Tá? Há excesso de quinhão sobre meação. Eu olhei para o processo, defini a meação, só que os herdeiros eles querem deixar um pouco a mais do que seria deles, né? Um pouco a mais para meeira. E aí, há um excesso de quinhão sobre meação, ou um excesso de meação. Eu gosto de destacar o seguinte: é pouco importante como a gente fala, como a gente se refere, às vezes, ao que está acontecendo. O mais importante é a gente saber o que está acontecendo, tá? Então, eu vejo o pessoal se referir como um excesso de meação, né? Geralmente isso acontece no âmbito do divórcio. Não tem problema. O que eu preciso que você entenda é o seguinte: você olhou para um patrimônio, essa meação de Maria era 300 mil. Só que nessa partilha, os herdeiros estão deixando um total para ela de 80 mil reais. Então esses 300 mil estão virando 380. Você já sabe a resposta. Essa doação que ela está recebendo, ela vai ser essa diferença entre o que seria dela por direito e o que ela está recebendo. Tá? O que é importante aqui para o nosso cálculo de doação, para o nosso cálculo de isenção sobre a doação, especialmente nesse último caso aqui que eu coloquei para vocês? Isso é bem importante, preste atenção nisso. Quando, nesse caso aqui eu dei um exemplo de 80 mil, né? Olha, a meeira está recebendo 80 mil. É uma doação de 80 mil, né? Não necessariamente. Quantos herdeiros estão doando para ela? Eu estarei diante de uma doação de 80 mil se uma pessoa estiver doando esse valor de 80 mil ou algo equivalente a esse valor de 80 mil. Mas se eu estou, por exemplo, diante de 4 herdeiros que estão doando, né? Eu fiz as contas ali e eles estão doando, cada um está doando 20 mil reais. Então eu estou diante de 4 fatos geradores. O que isso significa? Que a minha isenção será calculada por fato gerador. É aqui que eu preciso que você chegue. Certo? A isenção ela é calculada por fato gerador. Ela não é calculada pela pessoa, né, que seria esse raciocínio inicial incorreto. Eu vou olhar o que está acontecendo aqui. Fato gerador é a doação. Estão acontecendo doações dos herdeiros para ela. Então, é um total de 80, 100 mil. São 4, 5 herdeiros. Eu vou pegar esse valor que está sendo transmitido e dividir pela quantidade de pessoas que está transmitindo e chegarei ao valor de cada fato gerador. Tá? Muito importante, né? Nos encaminhamos aqui já para o final do nosso vídeo. Eu coloco uma ideia absolutamente importante para esse raciocínio de doação, para esse raciocínio para você saber o tamanho dessa liberalidade e se eventualmente ela se encaixa numa isenção de doação. Não vai ter como você calcular, estimar esse tipo de
de situação se você não souber valorar corretamente esses bens. Não é verdade? Porque vamos supor que a gente, né, um dos exemplos que eu dei aqui durante o nosso curto encontro, 3 casas e 3 irmãos. Como é que eu vou valorar esses bens? Como é que qual o valor dessas doações, de uma eventual doação? Eu só vou conseguir definir isso se eu conseguir apontar para o bem A e falar esse imóvel vale X, apontar para o bem B, esse imóvel vale Y, e apontar para o bem C, esse imóvel vale Z. Se eu não consigo fazer isso, eu posso até ter um desenho de como funciona, que é o que eu estou passando para vocês aqui, como funciona, como se operacionaliza o excesso de quinhão, né, no âmbito de um inventário. Mas se eu não tenho os valores desses bens, eu não consigo chegar ao eventual valor desses fatos geradores, tá? Se você chegou até aqui e não deixou o joinha, deixa, ajuda bastante a gente. Ficou alguma dúvida, deixa escrito aqui embaixo que eu vou te ajudar, tá? Eu chamo você para me seguir também no Instagram, Jonatas, do jeito que se fala, Jonatas, Jonatas, _ albino, e ponto no final, certo? Na verdade, ao contrário, jonatas.albino, _ no final, tá? Lá no Instagram eu falo sobre esse tema todos os dias, não exatamente, claro, né, sobre excesso de quinhão, mas sobre inventários e sobre TCMD. Todos os dias estamos conversando sobre isso. Tá? Então é isso. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Até a próxima.